Olá, gente. Volto aqui para falar um pouquinho mais sobre como desenvolver uma vida poderosa de oração. E hoje vou falar um pouquinho sobre como vencer os problemas internos nessa que é considerada pelo autor a segunda fase para o desenvolvimento de uma vida poderosa de oração. A primeira fase nós vimos no vídeo anterior, quando falamos sobre ações de graças, sobre louvores. Como é bom adentrar a presença de Deus com louvores, com reconhecimento de quem Ele é. E agora, nessa etapa, a fase 2, há uma necessidade de autoconfrontação. É impossível chegar a Deus com os pedidos, com tantas demandas, sem primeiro ter passado por essa fase, que é a fase da confissão de pecados, do reconhecimento das falhas, do reconhecimento das ofensas que cometemos contra Deus. Então, a oração é uma dinâmica que vai me tornando mais conforme a Deus do que a mim mesmo. Quando você entra na jornada de oração, quando você entra numa empreitada de oração, Deus começa a tratar com você, Deus começa a tratar conosco, Deus começa a olhar algumas coisas dentro de nós, afinal de contas, somos nós que estamos lá, somos nós que estamos na presença do Rei. O Rei então começa a mostrar e a identificar também algumas coisas que precisam ser resolvidas, pecados mesmo, que precisam ser confessados diante dele, não é? E nada é tão trágico quanto convivermos com cristãos que têm a capacidade de conversar sobre tudo, de dar opinião sobre tudo, querer ser assertivo em tudo, mas falhar nesse elemento santidade e pureza. Então, os cristãos precisam ser os especialistas nessa questão, porque afinal de contas, eles têm acesso a Deus, eles conversam com Deus. Jesus Cristo abriu um caminho. Então é neste caminho que eu e você nos encontramos e nos confrontamos também com esse aspecto tão necessário da autoconfrontação e da autossondagem do nosso próprio coração. E o salmista, ele fala algo muito interessante para Deus. Ele diz assim, no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, olha só, sonda-me, conhece o meu coração e prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. O salmista tentando se entender, tentando se compreender e tentando também deixar Deus atuar na vida dele, se abre totalmente para Deus numa linguagem realista, autêntica e num desejo sincero e honesto de ser encaminhado no caminho eterno, ou nesse trilho que conduz à eternidade, não é? Então, nós não podemos ignorar esse aspecto, não podemos negligenciar esse aspecto tão essencial para a nossa santificação. E o autor vai elencar aqui algumas categorias. Eu vou resumir. A primeira categoria são os pecados de pensamento. Quantas coisas no seu dia a dia atravessam aí o seu pensamento, passam pelo seu pensamento, e muitos desses pensamentos acabam se constituindo fortalezas para a operação do próprio Deus, né? Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 22, diz: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim os que praticam o mal. Ora, gente, o que eu penso é aquilo que eu sinto e aquilo que eu realizo. Então, o pensamento, os pensamentos precisam ser os mais nobres, precisam ser os mais elevados.
É certo que você tem que ter a sua malícia no seu dia a dia, malícia no bom sentido do trabalho, tem que conhecer o gênero humano, mas você não pode trafegar na mesma via. Você não pode entrar nessa mesma onda. Você precisa olhar honestamente para si e refletir sobre aquilo que está gerando conflito interior em você. E normalmente isso começa a partir de pensamentos. Pensamentos que não estão em conformidade com a vontade de Deus. A segunda categoria são os pecados de atitude. Não é? Quando Deus nos examina, Ele não apenas olha o que a gente pensa, mas Ele considera também as nossas obras, o que nós fazemos. Não é? Há um texto aqui interessante em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Eu conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Há um outro versículo aqui que eu quero destacar, 1 Pedro capítulo 5, inclusive estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, 1 Pedro com os nossos professores, diz-nos o texto: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que isso representa, gente? Que é o orgulho que não nos deixa reconhecer quem é Deus. É o orgulho que não nos deixa confessar o nosso pecado. É o orgulho que impede, obstrui, sim, a nossa confissão honesta e sincera de pecados que tomamos, eventualmente, que cometemos, eventualmente, em atitudes perversas, mas em razão de pensamentos que congestionaram e obstruíram e impediram o poder de Deus nas nossas vidas. Há uma outra categoria, resumindo, a terceira, são os pecados de palavra. Aquilo que você fala, meu querido. Nossa, isso tem uma influência poderosa, para o bem e para o mal. Né? Jesus, em Mateus 12:36, faz uma afirmação assim, muito intrigante, e eu diria assim, terrível, né? No sentido do peso. Ele diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Gente, Deus dá uma importância tremenda às palavras. Aquilo que se fala, aquilo que se diz, fofoca, maledicência, não é? Disse-me disse, ouvi aquilo que sem filtro e reproduzir também sem filtro aquilo que você ouviu. Que coisa triste. É lamentável como muitos cristãos são tomados por esse pecado sem perceber o mal, sem considerar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus alertou. Todas as palavras inúteis, há uma outra versão que diz palavras frívolas, né? Palavras vazias, esse negócio de jogar conversa fora, meu querido, isso está fora do padrão, isso está fora da vontade de Deus. Use palavras de edificação. Deus quer usar as suas palavras. Inclusive estamos numa campanha de missões, onde estamos enfatizando, missões estaduais, onde estamos enfatizando o falar. Fale aquilo que convém, fale aquilo que edifica, fale aquilo que transforma, fale aquilo que realmente vai trazer e veicular graça às pessoas que te ouvem. Né? O apóstolo Paulo chega a dizer que a nossa palavra tem que ser temperada, né, com sal, ela tem que ter gosto, ela tem que ter edificação, ela tem que ter sentido. Meu querido, não jogue conversa fora, né? Não faça isso. Use suas palavras para a glória de Deus. Há uma quarta categoria, que são os pecados de relacionamentos. Né? Muitas vezes lidamos com pessoas difíceis, lidamos com situações constrangedoras que nos ameaçam, mas nós não podemos sair do sério. Nós não podemos perder a linha, aquela linha mestra que vai nos conduzir, que vai nos colocar naquele prumo, né? Naquela direção segura
não é? E perdemos a plenitude de Deus, muitas vezes, por causa dos pecados de relacionamento. Eu tive um professor, o Dr. Sam Williams, que ele falava o seguinte, eu fiz uma extensão em aconselhamento pastoral com o Dr. Sam Williams. Ele dizia lá o seguinte: não tem pessoa contra a qual você já pecou mais do que o seu próprio cônjuge. Se você parar para pensar, todo dia tem uma ideiazinha, todo dia o inimigo quer criar uma situação, não é? Com seu marido, se você não é casado, com seu filho, se você não é casado, do filho com o pai, não é? Enfim, nos nossos relacionamentos, eles estão muitas vezes permeados de pecados e de más intenções. Você precisa olhar para isso, meu querido. Diz-nos o texto, Mateus 5, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Meu amado, se você olhar com toda honestidade para esses quatro elementos, essas 4 categorias, nessa fase de confissão de pecados, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir e vai te mostrar o quanto carecemos e precisamos da graça dele para a gente poder alcançar uma vida poderosa de oração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua jornada de oração. Se você tem um testemunho a respeito daquilo que está sendo falado aqui, escreve lá, deixa escrito lá no registro, lá nas observações desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai abençoar outras pessoas. Deus abençoe a sua vida.